para adorar, para louvar, bendizer a Deus. E Deus tem uma palavra para nós nessa noite. Quantos creem aí? Deus tem uma palavra para o nosso coração, uma palavra do coração de Deus para nós, e Deus seja louvado em todo o tempo. Glória a Deus. Quero falar com você nessa noite, debaixo do tema Superando o Impossível. Glória a Deus. Quem crê que isso é possível? Superar o impossível. Eu quando estava colocando esse tema, eu falei, será que dá certo esse tema? Será que é possível? É possível. Nem tudo é possível para o homem, mas não existe impossíveis para Deus. E em Deus nós vamos superar o impossível, nós vamos além daquilo que Deus, além daquilo que tem surgido nas nossas vidas, tentando nos impedir. Nós cremos naquilo que Deus tem, nós vamos conquistar e vamos viver tudo que Deus já preparou para nós, em nome de Jesus. Posso ouvir um amém aí, um glória a Deus, um aleluia. Então abra sua Bíblia por favor comigo, lá no livro do Êxodo, no capítulo de número 14, nós vamos ler a partir do verso de número 30. Êxodo, capítulo de número 14, e vamos ler a partir do verso 13, debaixo desse tema, superando o impossível. Glória a Deus. Aleluia. Êxodo, capítulo de número 14 e verso 13. Diz assim: Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios, e eles os perseguirão, e serei glorificado com a derrota do faraó e de todo o seu exército, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado com a derrota do faraó, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. A seguir, o anjo de Deus, que ia à frente dos exércitos de Israel, retirou-se, colocando-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás, entre os egípcios e os israelitas. A nuvem trouxe trevas para um e luz para o outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e tornou em terra seca, com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Os egípcios os perseguiram, e todos os cavalos de guerra e cavaleiros do faraó foram atrás dele até o meio do mar. No fim da madrugada, do alto da coluna de fogo e da nuvem, o Senhor viu o exército dos egípcios e o pôs em confusão. Fez que a roda dos seus carros começassem a soltar-se, de forma que tinham dificuldades em conduzi-los. E os egípcios gritaram: vamos fugir dos israelitas. O Senhor está lutando por eles contra o Egito. Mas o Senhor disse a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao raiar do dia, o mar voltou ao seu lugar. Quando os egípcios estavam fugindo, foram de encontro às águas, e o Senhor os lançou no mar. As
As águas voltaram e encobriram os seus carros de guerra e os seus cavaleiros, todo o exército do faraó que havia perseguido os israelitas mar adentro. Ninguém sobreviveu, mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Naquele dia o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios, e os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios. Temeu ao Senhor e pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, seu servo. Aleluia! Você está pronto para nos próximos dias ver o poder de Deus sobre a sua vida, para você temer como nunca antes, para você confiar nele como nunca antes? Quem crê nisso, no nome de Jesus, eu quero declarar que esses são dias em que você vai ver o poder de Deus na sua vida como nunca antes. Você vai temer a ele como nunca antes, muita reverência, muito temor, muita santidade. Você vai confiar nele, vai ser um período de maior confiança da tua vida em Deus. Começa nesses dias, no nome de Jesus, eu quero declarar. Queridos, essa história que nós acabamos de ler aqui no capítulo 14 de Êxodo, ela começa de fato em Êxodo 13, com a saída dos israelitas da terra do Egito, e ela vai terminar então no Êxodo 15, com o cântico de Moisés, após essa milagrosa travessia por entre o Mar Vermelho. E nesse exato momento que nós acabamos de ler, nós vemos o povo de Israel em um momento muito delicado, em um momento crucial, um momento de dificuldade, de extrema dificuldade. O povo havia saído do Egito, estava arrumando a terra prometida, mas agora no meio dessa caminhada havia o quê? Havia um Mar Vermelho. Humanamente falando, era um momento que parecia não haver saída, parecia não haver, naturalmente falando, ali um escape, mas nós vemos que Deus operou de maneira extraordinária. Deus gerou escape, Deus gerou livramento, Deus deu saída. Quem ainda crê que esse Deus é poderoso para hoje ainda gerar escape, livramento, saída diante de situações que parecem não haver? Então Deus proveu ali livramento em meio daquilo que parecia impossível. Naturalmente parecia impossível haver uma saída, haver um escape, haver uma resposta, mas Deus operou e Deus continua operando de maneira poderosa. Deus não mudou, Ele é o mesmo e nos nossos dias Deus ainda faz milagre, Ele ainda realiza o impossível, Ele ainda faz aquilo que o homem não pode fazer, mas Ele faz. Mas nós precisamos entender qual é o nosso papel em meio a tudo isso. Nós precisamos compreender como provar isso, como viver aqui. Quantos estão vivendo o impossível aqui nesses dias? De verdade, irmão, de todo o coração, Deus conhece. Seja humilde, sincero e corajoso. Quantos aqui estão vivendo o impossível? A grande minoria. Mas esse impossível de Deus está disponível para nós. Superar o impossível está disponível para a nossa vida. Mas a pergunta é, será que a gente realmente quer isso? Será que a gente realmente está desejoso disso? Quantos aqui desejam isso? Romper aquilo que até aqui te parava, aquilo que até aqui te bloqueava, aquilo que até aqui te impedia, hoje caindo por terra, sendo destruído, se avançando, se rompendo, se indo além. Você crê nisso? Eu creio. E a palavra de Deus vai nos ensinar. E a primeira porção aqui que me chamou muita atenção é quando no verso 13, então, Moisés faz essa declaração ao povo. Ele está dando uma instrução. Ele está falando àquele povo como um líder. Ele está dizendo, olha gente, nós estamos aqui nessa caminhada. Promessa, nos tirou do Egito, Ele não vai nos deixar no meio do caminho. Quantos creem que aquilo que Deus começa, Ele termina? Ele é fiel para completar a boa obra que Ele mesmo começou. Então nós precisamos crer. E Ele vai dar algumas instruções, e no verso 13, eu acho lindo que Ele diz então, não tenham medo. Hoje Deus está falando com alguns de nós aqui, não tenha medo. Quer superar o impossível, quer ir além daquilo que parece ser impossível, quer acessar aquilo que parece que até aqui era inacessível, pois bem, não
tenha medo. Guarda essa palavra no teu coração. E ele diz: fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Muitas vezes a gente só consegue não ter medo quando não tem nada que nos causa. Não é assim? É muito fácil não sentir medo quando há ausência do inimigo, quando há ausência de luta, quando há ausência de perseguição. Nesses momentos tem alguns até que são machão, corajoso, quando não tem nada, né? Mas quando vem uma dificuldade, quando tem uma perseguição, quando tem a presença do inimigo, aí é que a gente realmente mostra se a gente tem coragem. E Deus estava usando Moisés para instruir o seu povo, dizer: olha, não tenham medo, fiquem firmes, porque eu vou dar livramento para vocês hoje. Eu vou livrá-los hoje. Eu não sei se você está entendendo o que é que estava acontecendo ali. A presença do inimigo era real. O inimigo existia, o inimigo estava presente, a perseguição era real. Mas assim como a perseguição era real, assim como o inimigo era real, a direção de Deus também era. E ele estava dizendo: não tenha medo do inimigo, não tema, porque eu vou dar livramento. Fica firme e persevera, né? Não tenha medo, eu vou. Quem crê ainda nos livramentos que Deus dá? Aleluia. Você está aqui hoje, é um livramento de Deus. Deus te livrou, você nem viu nesse dia, mas Deus te deu livramento, e por isso você está hoje aqui. Você não veio para fazer nada, você veio para glorificar a Deus. O teu maior intuito de estar aqui nessa noite é agradecer a Deus por Ele ser fiel, por Ele livrar, por Ele cuidar, por Ele preservar. Se é fiel, você tem a agradecer a fidelidade de Deus. Então dá um aplauso a Ele, glorificando, exaltando, demonstra a tua gratidão, demonstra o quanto alegre você está por Ele estar preservando, guardando a sua vida. Sabe, parece que é muito fácil confiar, acreditar, descansar, quando não há perseguição, né? Nessas horas o crente até é crente, é feliz, não tem luta, não tem nenhuma perseguição, está tudo dando certo, a conta no banco está boa, está tudo acontecendo, aí está tudo certo. Mas aqui, o que a gente tem que pensar? E quando isso muda? E quando a situação inverte? Quando tem luta, quando tem perseguição, quando tem batalha, quando vem dificuldade, qual é a primeira coisa? Vou desistir, vou parar. Não estou indo na igreja para isso. Não estou seguindo a Deus para ser perseguido, não estou seguindo a Deus para ter luta, não estou seguindo a Deus para passar por prova, não, estou seguindo a Deus para estar com Ele o tempo todo, tendo prova ou não tendo luta ou não tendo perseguição ou não tendo opositores ou não tendo. Eu dependo dEle para todas as coisas, e sem Ele nós nada podemos. Eu não sei se vai ter luta o tempo todo, eu não sei se vai ter vitória o tempo todo, eu não sei se vai ganhar o tempo todo, eu não sei se vai perder o tempo todo, mas uma coisa eu sei, é que Ele prometeu que Ele estaria conosco o tempo todo, e se nós estivermos firmados nele, confiando nele, crendo nele, nada vai mudar a nossa caminhada, a gente vai avançar. Por isso Ele está dizendo: não tenha medo. Então não são nessas horas, quando a luta chega, quando o desafio aparece, quando a oposição se manifesta, que nós precisamos confiar. O medo, a insegurança, a ansiedade, nada mais são do que falta de confiança. Alguém que está com medo, alguém que está ansioso, alguém que está preocupado, é alguém que não está confiando. Por isso Deus está dizendo: não tenha medo, fica firme. Por que Ele está dizendo? Porque é impossível ficar firme com medo. Não dá para a gente se manter. Medo e ficar firme não vão estar no mesmo barco, não tem como ficar os dois no mesmo lugar, não tem como. Então Ele está dizendo: olha, não tenha medo, fica firme, eu vou dar livramento, eu vou operar hoje, vocês vão ver o livramento que eu vou dar. Ali Deus estava dizendo: olha, não tenha medo, confie. Mais do que isso, né? Deus estava dizendo assim: olha, dos seus inimigos, e sem entender, se dá um glória a Deus, irmão, dos seus inimigos, dos seus opositores, cuido eu. Então, olha como é importante a gente entender. O verso 14, depois ele vai dizer assim, ó, Moisés falando: o Senhor lutará por vocês. Por quem? Por quem não tem medo,
por quem fica firme, por quem confia, por quem, não é que a batalha sou eu que vou vencer, mas eu não corro dela, porque eu sei com quem eu estou andando, eu sei quem luta as minhas lutas, eu sei quem está comigo, e eu permaneço posicionado. E aí Moisés está dizendo, o Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Acalme-se, tenha calma. Como é que eu vou ter calma? Sabendo que Deus luta por mim. Quando eu confio nele, quando eu creio nele, quando eu ando segundo a sua vontade, quando eu ando debaixo da direção que ele tem, não sou eu que luto, ele luta as minhas lutas, né? Moisés está instruindo o povo. Então o medo se vai quando nós confiamos em Deus, quando nós confiamos no que Deus vai fazer. Quem aqui já recebeu algo da parte de Deus? Uma bênção, dá um glória a Deus, diz um aleluia aqui. Mas quem crê que Deus ainda tem mais para a sua vida? Eu creio, Deus tem mais, tem muito mais. E agora, então, quando eu creio, né, que eu confio em Deus, eu confio no que Deus fez, eu confio no que Deus está fazendo, eu confio naquilo que Deus vai fazer. Não há outra coisa, senão uma disposição de andar segundo a sua direção. Porque agora a minha preocupação não é mais com o medo, agora a minha preocupação não é mais com o inimigo, agora a minha preocupação não é com os opositores, agora a minha ocupação é em viver a vontade de Deus. Olha, eu tiro a tua preocupação, não se incomoda com os teus inimigos, dele eu cuido, não se incomoda com os teus opositores, eu dou livramento, não se incomode, eu luto as tuas lutas. E agora você se ocupa fazendo a minha vontade. Você se compromete vivendo a vontade que eu tenho para você. E aonde que nós vamos ver isso aqui? Olha, no verso 15. Então disse o Senhor a Moisés. Até aqui era Moisés falando para o povo, dizendo, gente, não tenham medo. Eu sei o Deus que nós servimos, e eu estou falando aqui nessa noite, não tenha medo. Não sei qual é a situação que você está enfrentando, não sei qual é a decisão que você tem que tomar, não sei o que tem te tirado do sono à noite, mas tem uma palavra de Deus para você hoje aqui, não tenha medo, só fique firme e veja o que Deus vai fazer, e veja o que Deus vai operar. E é nesse momento então que Deus começa a falar com Moisés. Disse então o Senhor a Moisés, por que você está clamando a mim? Indagação, uma pergunta, Deus perguntando, diga aos israelitas que sigam avante. Então primeiro, né, nós confiamos, nós cremos, nós não temos medo do inimigo, nós confiamos no Senhor. E agora, o que está acontecendo? Deus está dando uma palavra ao povo. Deus está falando, olha, se você confia, Moisés, no que você acabou de declarar, porque às vezes a gente é bom de declarar, mas tem dificuldade em operar o que declarou. A gente fala algo e a gente fala que acha que o que impressiona a Deus é a nossa fala, mas o que agrada a Deus é a nossa vida, é aquilo que nós vivemos, é aquilo que de fato nós operamos, né? O quanto nós operamos aquilo que falamos, é o quanto vivenciamos. Então agora Deus está falando, Moisés, se vocês creem em tudo isso aí, por que é que vocês ainda estão parados? Por que é que vocês ainda estão na inércia? Por que é que vocês não estão se movimentando? Por que é que você ainda está falando comigo? Diga ao povo que marche, diga ao povo que siga avante, diga ao povo que vá à frente. O Deus está dizendo, olha, se você confia, não tem medo. Glória a Deus, não tem mais medo aí? Aleluia. Quem não tem medo aí, dá glória a Deus. Quem não tem medo da escolha, do desafio, daquela situação que vai enfrentar. Então, se não tem medo, o que é que o medo faz? O medo nos paralisa. O medo é paralisante. Você já viu alguém que tem medo, a pessoa fica paralisada, ela não consegue reagir, ela não consegue se mover. Então, olha, se não tem medo, não tem motivo para estagnação. Se não existe medo, não há motivo para estar paralisado. Se não existe medo, por que é que está nesse estado de estagnação? Sabe, com relação à fé, o nosso papel, o que nós podemos fazer em relação à fé? Confiar. O nosso encargo com relação à fé é confiar. E o encargo de Deus com relação à fé, ser confiável. Quando diz respeito à fé, quem crê que Deus está aqui? Quem crê que nada acontece aqui se Deus não quisesse, não permitisse?
O teu papel é confiar, o papel dele é que ele é confiável. Nele nós podemos confiar, nele nós podemos crer. O nosso papel é confiar e ele é alguém altamente confiável, porque ele é fiel, ele não desampara, ele não abandona, ele é presente. Então o nosso papel é o quê? É confiar. Não estamos confiando em qualquer um, estamos confiando em Deus. A nossa confiança está no Senhor. O Senhor é aquele que nós confiamos, então não há por que ter estagnação. Nós podemos confiar nele porque ele é confiável. Nós podemos confiar nele porque ele é fiel. Nós podemos, né? Aqui alguém já foi decepcionado por Deus? Quem aqui Deus prometeu algo para você e não cumpriu? Quem aqui Deus falou algo para você, né? Quem aqui Deus te abandonou? Quem aqui Deus esqueceu de você? Tem alguém aqui que não tem, porque ele é fiel. Ele não desampara, ele não abandona, ele não vira as costas, ele é fiel. Em todo o tempo ele é fiel. Então nós entendemos qual é o nosso papel: confiar. Qual é o papel de Deus? Ele é confiável. Nós podemos confiar, nós podemos descansar. Não, o inimigo está aí, eu sei, mas o meu Deus também está. O nosso Deus também está. E maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Nós cremos, então nós fazemos o que cabe a nós. E Deus faz o que cabe a Ele. O que nós temos que fazer, Deus não vai fazer, irmãos. O que é nosso encargo, nossa responsabilidade, Deus não vai fazer. Eles não chegam diante do Mar Vermelho por engano, porque deu um problema no GPS, porque bugou ali o sistema de navegação. Não, era plano de Deus que eles passassem por ali. Eu não sei diante de qual impossível ou improvável você está, mas de uma coisa eu sei, é que se você chegou nesse lugar, Deus tem uma nova lição para a sua vida. Deus quer te levar a um novo nível de crer, confiar e descansar nele. Porque a gente fala crer, confiar e descansar, alguém pensa, uau, pastor, está quase parecendo o pastorzinho ursinho carinhoso, né? Não faz nada. Irmão, crer, confiar e descansar significa obedecer. Crer significa fazer a vontade dele acima de todas as coisas. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não existe lugar melhor, não existe posição melhor, mas é só para entender, porque alguém pode dizer que confortável isso, né? Crer, descansar e confiar. Mas crer, irmão, significa que já não é mais a nossa vontade, mas é a vontade dele. Que seja feita aqui a vontade dele como é lá no céu. Você pode dar um glória a Deus pela vontade de Deus? Aleluia, porque ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então, se Deus está mandando marchar, qual é o papel do povo? Marchar, obedecer. Mas é improvável, tem um mar adiante, não é o caminho propício para se marchar, não é a rota propícia para se marchar, não é aquilo que o natural indica como melhor para se marchar. Querido, o cristão não vive daquilo que é provável, o cristão não vive daquilo que é melhor naturalmente, o cristão não vive de uma sugestão de uma era, de um tempo ou de um sistema. O cristão vive da direção da voz de Deus, da palavra de Jesus, nos ensinando e instruindo. Não importa se parece improvável na terra, já é provável no céu. Não é nem provável, já aconteceu no céu, já está feito, já está pronto, e nós vamos viver aqui na terra em nome de Jesus. Então marchar é com a gente. Ele está mandando marchar, mandando seguir, mandando avançar. Eu gostei da versão NVI, diga para o povo que siga avante. Algumas versões dizem, diga ao povo que marche. Diga ao povo que avance, mas a ordem era essa, continua, não importa o que você está vendo, não importa o que está diante de você, não importa o que os teus olhos naturais mostram, importa o que você está ouvindo da parte de Deus. E se Deus está mandando marchar, acredite, é para marchar. Se Deus está mandando avançar, nós estamos vivendo esse tempo, Deus está mandando, a gente não está olhando para o natural, já não, se estivesse olhando para o natural, irmão, não marchava, se estivesse olhando, não, mas nós estamos
estamos ouvindo a voz de Deus, e a voz de Deus está dizendo: vai avante, avance, prossiga, marche, vá à frente em nome de Jesus. Então marchar é com a gente. Pastor, mas tem um mar adiante. Pois bem, marchar é com a gente. Abrir o mar, fazer o impossível é com Deus. Irmão, marchar é impossível? Me ajuda, em nome de Jesus, por favor, me ajuda. Marchar é impossível? Vou melhorar a pergunta. Marchar com um mar diante de você é impossível? É claro que não é, irmão. Você vai entrar na água marchando, vai se afogar, mas entrou, começou. É impossível começar a marchar com o mar diante de você? Não. Mas nós não podemos abrir o mar, porque o impossível, quem pode, é só Ele. Então, se Ele mandou, eu vou marchar. Eu não sei se Ele vai abrir, se Ele vai me dar respiração, se Ele vai me fazer andar sobre as águas. Eu não sei o que Ele vai fazer, mas se Ele mandou, eu vou obedecer. Tem alguém hoje aqui disposto a obedecer completamente a direção que Deus tem dado à tua vida, tem dado à tua existência, de marchar, de avançar, indiferente daquilo que você vê naturalmente? Deus está dizendo hoje aqui: diga ao povo que marche. Duas pessoas que vão marchar. Olha o bloco da fé dos cristãos. Falar dos outros blocos a gente fala, mas marchar em fé a gente não marcha. Eles podem fazer a manifestação deles 3, 4, eu nem sei quantos dias é o carnaval, mas nós podemos fazer a nossa todos os dias, todas as horas. Veio um cristão ali, está vendo um crente que está marchando, que está andando, tem um mar diante dele, mas ele não parou, ele não se intimidou, ele não retrocedeu, não. Ele tem uma palavra, e essa palavra está dizendo: avance. Só quem vai avançar dá um glória a Deus, só quem vai avançar e diz um aleluia, aleluia, eu creio que nós vamos avançar. E é tão lindo a gente entender isso. Quando fazemos o que Deus nos manda fazer, nós vamos provar daquilo que Ele já tinha feito e está esperando só manifestar. Sabe, o que para você é o obstáculo, para Deus é só um detalhe. Então não fica... Quem aqui perde tempo com detalhe, irmão? Quem aqui fica... olha para mim, não perca tempo, não olhe para os detalhes. Olhe para o principal. Palavra, Jesus. Quem aqui perde tempo com detalhe? Alguns perdem, né? Já diz a palavra, está perdendo tempo. Talvez o mar para você é um obstáculo, mas para Deus é só um detalhe. Sabe o que a gente faz com detalhe? A gente tira de lado. Isso é só um detalhe. Entre a minha saída do Egito e a minha entrada em Nova Canaã, esse mar é só um detalhe. Para Deus é só um detalhe. Se Ele permitiu que eu chegasse aqui, aleluia, não é porque eu precisava aprender algo com esse detalhe da vida. Eu precisava aprender algo com esse obstáculo que Ele permitiu estar aqui. Sabe por quê? Porque onde você está vendo um obstáculo, Deus já viu o caminho aberto. Aonde você está vendo o mar fechado, Deus já viu um mar aberto. Aonde você viu uma limitação, Deus já viu uma ilimitada oportunidade para você. Deus já viu. Mas às vezes nós estamos olhando pelo quê? Pelo natural. Nós estamos olhando pelos nossos olhos. Não. Aqui pode ter um obstáculo, aqui pode ter algo paralisando, aqui pode ter no natural, mas eu sei, Senhor, que o Senhor deu a direção, que o Senhor tem uma palavra, que o Senhor não disse, o Senhor disse para não temer, e eu não vou ficar firme. Então eu creio que isso aqui no natural pode existir, mas aí o Senhor já tem um caminho. Você consegue acreditar que você veio para cá, talvez pedindo para Deus uma resposta para aquilo que Ele sempre teve pronto para você? Talvez hoje você veio apresentar para Deus um obstáculo e Deus talvez vai dizer para você: meu irmão, esse irmão está muito ligeiro. Glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus pelos nossos voluntários, meu irmão? Glória a Deus. Que Deus seja louvado. Meu Deus, é muito... meu Deus. Estamos vivendo um milagre aí, viu? Uma turma de voluntários abençoadíssimos. Deus abençoe cada vez mais. Então, queridos, se nós queremos... viver isso, provar. Lembra, com quem nós superamos o impossível? Sozinho? Não. Nem tudo é possível para o homem, mas não existe impossíveis para Deus.
O homem diz, esse mar é impossível. E Deus fala, então marcha. Porque é impossível para você, não para mim. Pode ser impossível. Hoje a cura pode ser impossível para você, mas não para Deus. Hoje a transformação do casamento pode parecer impossível para você, mas não para Deus. Hoje a mudança financeira pode parecer impossível para você, mas não para Deus. Hoje você se sentir abatido, frio, viver um avivamento pode parecer impossível, pode ser para você, mas não para Deus. Ele é o especialista em causas impossíveis. Então, nós precisamos confiar. Eu não quero ter fé, e aí aqui nós vamos entender nos níveis, porque eu falei, olha, Deus permitiu, Deus permite algumas perseguições, depois lá na frente você vai ver que Deus endureceu o coração do faraó, para o faraó pegar o seu exército e ir atrás do povo. Não, você não entendeu, tem perseguições, que mais do que Deus permitir, Ele colabora para que aconteça. É para tirar a gente de alguns estados de estagnação, de morte, de paralisia. Estamos lá assim, ó, e Deus está dizendo, marcha. Não vai marchar? Então eu vou precisar mover. E depois você vai entender por quê. Não é para que você morra, mas é para que Ele seja glorificado. É para que o nome dEle seja, no nome de Jesus, que Deus permita algumas perseguições, mas que você descubra o potencial que você tem nele, a capacidade que você tem nele, para ir além. Não, eu quero mexer com você nessa noite. Saia dessa posição de estagnação, de paralisia. Existe vida, e vida de Deus dentro de você. Aleluia! Então não fique estagnado. Não fique estagnado. Avança, vamos para cima. E aqui eu vejo que, pensa, irmão, o mar se abre. Quantos aqui queriam ver o mar se abrir? Aleluia. Mas vamos combinar, vamos falar agora? Não está gravando, a gente edita depois. Quantos de fato teriam coragem de passar no meio desse mar? Pensa. Tem alguns que iam ficar com a mesma carinha lá na frente do mar. Abriu, vou tirar uma selfie do mar, mas passar eu não passo. Irmão, milagre não é para a gente ficar postando, milagre é para a gente ficar vivendo. Eu não quero ficar na beira do milagre. Olha, quase comprei, quase comecei a trabalhar, quase casei, quase comecei o ministério. Eu vou estar tão ocupado com o milagre, com o sobrenatural. Rapaz, até esqueci de postar. Foi tão maravilhoso, está sendo tão intenso, tão poderoso, que não deu nem tempo, mas está registrado no céu. Tudo que nós vivemos na terra está registrado no céu. Aleluia! E você vai viver o sobrenatural nesses dias, aquilo que parecia impossível. Possível se tornará. Vai se tornar. Aleluia. Então, aí a gente ia ficar olhando lá, né? Abriu o mar, que legal, né? Mas coragem. Coragem para passar. Imagina toda uma noite você fazendo uma travessia. E coluna de água aqui. Coluna de água aqui. Vamos combinar, irmão? Tem que ter fé. Para ver o mar é um nível de fé. Para passar no meio desse mar, irmão, o mar se abriu e nós estamos há algum tempo dizendo, vem gente, vamos passar, que tem algo novo do outro lado, tem algo maior do outro lado, tem algo ainda melhor acontecendo do outro lado, e tem gente assim, será? Será que não vai fechar? Será que não vai engolir a gente? Não, irmão, quando é de Deus, quando é no tempo de Deus, quando é na vontade de Deus, só fecha na hora que Ele... Não fecha antes que Ele cumpra o seu propósito. Eu vou repetir, se é Deus que abriu, não fecha antes que Ele cumpra o propósito pela qual Ele abriu. Se Ele abriu o caminho para você, meu irmão, e você sabe que é dele, confia, irmão. Confia e vai com tudo. Nos vemos do outro lado. Nos encontramos lá. Vem, irmão, vamos avançar, vamos para cima. Então, a gente precisa não ter medo, confiar em Deus. Não fica se preocupando com o inimigo. Saiba, o inimigo existe, o inimigo está aí, o inimigo é real, o inimigo é presente, o inimigo tem estratégia. Mas eu não vou me ocupar mais com o inimigo do que eu vou investir mais meu tempo com Deus.
eu não vou gastar mais meu tempo com o inimigo do que eu vou investir o meu tempo com Deus. Porque quando eu invisto o meu tempo com Deus, irmão, quem tem que ter medo de mim é o inimigo e não eu dele. Quem tem que saber quem você eu estava falando ali agora para os irmãos na entrada. Está multiplicando, irmão. Está multiplicando salvação. Está multiplicando bênção. Está multiplicando graça. Está multiplicando salvação. Não vamos fazer de volta porque você tem que ter fé para receber, irmão. Está multiplicando. Lagoinha, Araucária está multiplicando salvação, multiplicando bênção, multiplicando unção, multiplicando mover, aleluia. Mas problema também multiplica, luta também multiplica, oposição também multiplica, sabia disso? E o que nós temos que fazer? Nós temos que ficar posicionado. Quando o inimigo olhar, ele dizer, ele sabe com quem ele anda. Eles sabem quem ele está firmado. Irmão, não tem a ver de quem somos nós, mas tem a ver de quem está conosco. Se Deus é por nós, quem será contra nós? É só essa certeza que você tem que ter. Deus é comigo, então não me preocupo com quem está na oposição. Não me preocupo. Aleluia. Então, creia nisso, confia, né? Então eu falei, não tenha medo do inimigo, confia em Deus, né? O inimigo está aí, mas a preocupação não é com ele, o meu investimento é com Deus. Não fique paralisado, se mova, avance. Terceiro, para prosseguir avançando, porque esse é o grande problema, irmãos. Muita gente começa, mas poucos são os que terminam. Alguns têm dificuldade até de começar, essa é a verdade. Mas pega um curso aí, você vai fazer um curso, tem 50 pessoas. Na metade tem 30, no final tem 15. Não é assim? Começa qualquer coisa. Muita gente começa, mas no final poucos terminam. Porque a grande dificuldade não é começar, a dificuldade é permanecer. Mas Deus não nos chama para algo temporário ou passageiro. Deus nos chama para uma eternidade. Deus começa aqui, mas não termina aqui. Começou aqui, mas não termina aqui, né? Nós vamos além. Então, para prosseguir avançando, é necessário nós confiarmos na direção que Deus está dando. Deus está dando a direção aqui para alguém? Lá no final ele diz, olha, deles crerem em Deus e crerem em Moisés, o seu servo. Busque estar num lugar, irmão, onde você esteja crendo de todo o teu coração. Porque senão você vai ficar vendo o povo avançar, o povo cruzar o Mar Vermelho e você está lá parado. Não, eu não sei se eu confio. Não sei. E o povo está avançando. E uma hora vai fechar o mar. Uma hora a porta vai se fechar. É um acesso. E esse acesso uma hora vai cessar. Olha, é um acesso que uma hora cessa. Então a gente precisa se posicionar. Muitos não estão avançando por quê? Não estão indo mais além por falta de confiar no que Deus está fazendo. Sabe, em confiar. Não, será que é de Deus mesmo? Será que não é de Deus? Será? Será isso? Será aquilo? Ninguém está falando aqui que a gente tem que ter uma fé burra. Ninguém está falando que a gente tem que ter uma fé ignorante. Não, a nossa fé é racional. A nossa obediência não é burra, não é irracional, não. Olha, o que a Bíblia diz? Se não diz, se não é Bíblia, eu nem aqui mais estaria, irmão. Eu quero estar num lugar onde eu vou viver intensamente. Eu quero viver tudo que Deus tem para mim. Eu quero viver a palavra. Eu quero viver as promessas. Então alguns não estão vivendo porque não estão indo além por falta de confiar no que Deus está fazendo. Ou então por rebeldia à direção que Deus está dando. Lembra que eu falei que Deus fala com Moisés? Deus fala com cada um de nós aqui, irmãos. Amém? Deus fala com você, fala com a sua esposa, fala com o seu filho. E glória a Deus por isso, todos temos acesso. Mas Deus instituiu para que haja uma direção, para que haja um cuidado, para que o povo permaneça. E aí Moisés ouve Deus. Não foi Moisés que falou para o povo, não foi Deus que falou para o povo, cruza o Mar Vermelho. Foi Moisés. O líder chega, pega a vara, a King James fala, pega o cajado. Lembra que Moisés cuidou de ovelhas também.
Ele pega o cajado, levanta o cajado, estende a mão sobre o mar, e a Bíblia diz que ele divide o mar. E aí ele vai dizer: gente, vamos passar. Vamos passar. Lembra que eu disse, é uma noite toda de travessia. Às vezes a gente dá uma palavra que é 5 minutos de posicionamento, e a pessoa fica: será? Não, vamos esperar. Aí passa 6 meses, 1 ano, 2 anos, e está lá, com o pezinho no Egito ainda, e vendo os outros entrando em Canaã. Mas uma palavra já foi liberada, uma direção já foi dada, Deus já revelou, Deus já posicionou e disse: gente, vamos embora, existe uma palavra, existe uma terra para vocês pisar, existe um lugar para vocês chegar. E às vezes a gente está tendo dificuldade. Lembra, Moisés é alguém chamado. Moisés não se chamou, Deus chamou ele. Lembra, Moisés está passando e vê uma sarça ardendo em chamas, e o que acontece? Do meio daquela sarça sai uma voz. Qual foi a voz? Moisés. O que é isso? Deus chamando Moisés. Moisés não se apresenta, Moisés não vai atrás de nada, Deus chama. Isso é chamado. É quando Deus te chama para aquilo que Ele tem. Apesar da tua impossibilidade, apesar de você ser improvável, apesar muitas vezes de nós sermos incapazes, mas Ele nos chama. Sabe quando você sabe que um chamado é de Deus? Quando você quer até correr dele. Porque hoje em dia se vive a era do chamado, que todo mundo vai atrás, porque pensa que chamado é carreira. E pastoreio, liderança é vocação, nunca foi profissão. Vou repetir aí, se dá um glória a Deus no nome de Jesus. Pastoreio nunca foi profissão, mas sempre vocação. Porque Deus deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, mestres e pastores. Deus não dá igreja para pastor, Deus dá pastor para a igreja. Não é um pastor que vai atrás de uma igreja, é uma igreja que precisa de um pastor. Você tem chamado, daqui um dia alguém vai te ligar lá da África: ei amigo, fiquei sabendo através de alguém comum que você tem chamado e tem uma vocação. Pois bem, tem aqui na Angola meia dúzia de africanos precisando de um pastor. Existe uma igreja precisando de um pastor. Você não precisa ir atrás de rebanho, Deus tem um rebanho para você. Quem crê nisso, dá um glória a Deus, diz um aleluia. Deus dá a pastores para a igreja, e Ele deu Moisés para aquele povo. Você não precisa ficar rebanhando no meio de rebanho. Deus tem um rebanho para você. Tem um chamado de Deus. Fica firme, não tema, permanece. No tempo certo acontece. Mas é do jeito dele. Você não usa aquilo que você acha que tem para agir do jeito que você acha que quer. A gente vai andar do jeito dele. Irmão, hoje é muito fácil dizer: sou pastor em Lagoinha. Mas quem passou com a gente os últimos 2 anos de Tetelestai sabe o que a gente viveu. E em momento algum eu pensei em parar, em desistir, porque não era a minha profissão, era a minha vocação. É o meu chamado. Você entende? Está logo ali. Mas entre aonde estamos e aonde vamos chegar, tem aquilo que parece impossível. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, os religiosos vão dizer: estão cantando voz da verdade. Aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, ai, Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre. Você é um milagre de Deus, está aqui hoje, pode louvar, celebrar, adorar. Você era um improvável. Você era alguém que alguém dizia impossível, mas você é um milagre, está aqui, pode celebrar a Jesus. Verso 16: erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Para que será que precisa mais fé, gente? Para abrir o mar
ou para cruzar um mar que já se abriu? Está aberto. Mas e agora? Será que eu confio? Porque é uma jornada. Não foram 5 minutos, não foram 10 minutos, foi uma noite de travessia. Acredita-se que 12 horas de travessia. Já pensou? Você é lá no meio do mar? Já pensou nisso? Precisa ter muita fé, muita fé. Olha, tem uma direção, mas eu creio que essa direção não vem da terra, essa direção vem do céu. Eu creio que não foi o Moisés que abriu o mar. Quem abriu foi o Deus que Moisés serve. Foi o Deus que opera na vida de Moisés. E eu vou passar por meio desse mar. Sabe, só é perigoso passar pelo meio desse mar quem está fora do propósito. Se foi Deus que abriu, se o tempo é de Deus, fica tranquilo, irmão, não vai fechar enquanto Deus não cumprir o seu propósito. Mas é improvável, isso nunca se abriu, então é milagre, é impossível acontecendo. Mas é perigoso, mas todo impossível é perigoso. Mas quando eu sei quem me deu a oportunidade de viver o impossível, eu creio. Por que que no começo Moisés já estava dizendo, não tema, não tenha medo, só fique firme, permaneça, prossiga. Sabe, e aí que nós vemos tão lindo, o verso 18 diz assim: os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando eu for glorificado com a derrota do faraó, com os seus carros de guerra e com os seus cavaleiros. Sabe o que eu aprendo aqui? Que o mesmo Deus que cuida dos obstáculos que estão adiante de nós, também nos protege dos inimigos que vêm atrás. Já viu como tem momento da sua vida que começa a dar certas coisas e aparece perseguidor do nada? É só alguma coisa. Você está lá morrendo, ninguém chuta cachorro morto, não é assim? Você está lá, ninguém lembra que você existe, mas começa algo a dar certo. Começa a lembrar de você, começa a querer apontar para você, mas eu tenho uma palavra para você: não perca tempo com quem te persegue, se envolva com quem cuida de você. Não perca tempo com quem te critica. Não se envolva com quem te defende, com quem te conhece, com quem sabe quem você é. Porque o mesmo Deus que cuida do obstáculo que está na frente, Ele também te protege dos inimigos que vêm atrás. Olha lá, está avançando. Agora, irmão, tem gente que não fica feliz com o teu sucesso. Tem gente que não fica feliz com a gente crescendo. Tem gente que não fica feliz com as coisas dando certo. Já viu que tem amigos que estão com você no momento ruim, mas no momento bom alguns somem, porque eles não estão preparados para ver o que Deus está fazendo na tua vida. O que eu faço, pastor? A Bíblia diz, ora por eles, abençoa, ore, abençoa a vida deles. Quando nós caminhamos segundo a vontade e o propósito de Deus, tudo é para a glória dele, tudo é para a glória de Deus. Você viu o que a palavra estava dizendo? Deus estava dizendo, olha, os egípcios vão saber que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado como? Com a derrota. Quem aqui quer glorificar Deus através da sua vida? 5. Quem aqui quer glorificar ao Senhor com a sua existência? Mas a minha pergunta é, mesmo que para se Ele ser glorificado você tenha que enfrentar lutas? Porque Ele está dizendo, olha, sabe como é que eu vou ser glorificado? Através da derrota dos teus inimigos. Se tem derrota vai ter luta, irmão. Se tem derrota vai ter batalha. Se tem derrota vai ter confronto, porque não existe sem. E Ele está dizendo, olha, eles vão saber que eu sou Deus quando eu os derrotar. Faraó com os seus carros de guerra e seus cavaleiros, olha, um exército, uma tropa, não era pouca coisa não. Então Deus endurece o coração de Faraó, e da mesma forma Faraó e todos os seus exércitos saem em perseguição aos israelitas. Pensa no exército, irmão, pensa na tropa, irmão. Às vezes a gente tem uma dorzinha no dedão do pé e já fala, o inimigo está tirando minha paz, eu estou quase, Você não viu que é luta ainda, irmão. Nós estamos vivendo dias maravilhosos de glória, mas na mesma porção que tem glória, tem luta. E glória a Deus pelas lutas, porque é nas lutas que se conhecem os homens de verdade, é nas lutas que se conhecem os heroes, é nas lutas que você conhece, crendo, confiando, não tem medo, e está posicionado. Mas se nós estamos confiando em Deus, andando segundo a sua direção,
quanto maior a batalha, pega essa, irmão. Quanto maior a batalha, maior vai ser a vitória. Quanto maior for a perseguição, maior será o livramento. Ah, estão me perseguindo demais. Deixa perseguir, irmão. Estão te perseguindo porque sabem onde você vai chegar. Estão te perseguindo porque sabem o que Deus vai fazer na tua vida. Claro, só cuida, né? Só cuida. Eu tenho dito aqui, voa, cresça, só não peque. Se a luta não for resultado de pecado, confie em Deus, descansa e Ele vai lutar. Agora não espere que Ele cumpra luta de pecado. Ele está pronto para você, se você se arrepender, perdoar. Mas se essa luta, se essa perseguição é consequência de pecado, aí é só arrependimento. Mas se não, irmão, confia, anda segundo a direção. E mais que isso, né? Eu disse que quanto maior a batalha, maior a vitória. Quanto maior a perseguição, maior o livramento. Mas o mais maravilhoso de tudo é que tudo isso é tão somente para a glória de Deus. A luta é grande, a vitória é grande, mas glória a Deus pela vitória. A perseguição é grande, o livramento é maior, mas glória a Deus pelo livramento, porque a Ele nós damos glória. Verso 18: os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado com a derrota do faraó. Verso 21, então Moisés estendeu a mão. Agora que vai acontecer toda essa narrativa. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e tornou em terra seca, com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram, os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parada de água à direita e outra à esquerda. Creia, querido, confie, obedeça a direção de Deus e Ele vai te dar livramento. Não espere livramento em meio à desobediência. Em meio à desobediência, Deus vai nos tratar e ensinar, mas na obediência Ele vai nos livrar. Existem coisas que Deus nos permite passar para que nós venhamos a aprender. Às vezes nós achamos que somos o que não somos. Às vezes a gente acha que é trigo, mas é joio. E você só descobre que ninguém aqui tem a função de ficar apontando quem é joio e trigo, irmão. É só Ele. Mas eu não quero passar minha vida achando que sou trigo e descobrir que sou joio. Por isso às vezes eu digo, papai, amassa mesmo. Porque é no amassar, é no prensar que a gente vê se é trigo. E no prensar, no esfarelar, você vai ver se é joio ou trigo. Me mostra, papai. Me mostra. Então creia, confie, obedeça a direção de Deus. Ele vai te dar livramento, Ele vai te dar escape. Ele vai abrir um caminho pelo meio daquilo que parecia impossível. E no impossível, Deus vai ser glorificado. Verso 23: os egípcios os perseguiram, e todos os cavalos, carros de guerra e cavaleiros do faraó foram atrás deles até o meio do mar. Pensa, a perseguição está vindo, e você não vai nem poder dizer, Deus, por que o Senhor deixou essa perseguição? Porque se você perguntar, Ele vai dizer assim, para que o meu nome fosse glorificado na tua vida, para que o meu nome fosse glorificado na tua jornada aí, para que o meu nome fosse glorificado naquilo que você está enfrentando. No fim da madrugada, do alto da coluna de fogo e da nuvem, o Senhor viu o exército dos egípcios e o pôs em confusão. Fez que as rodas dos seus carros começassem a soltar-se, de forma que tinham dificuldades em conduzi-los. E os egípcios gritaram, vamos fugir dos israelitas. Olha aqui o que eles estão falando. Porque o Senhor está lutando por eles contra o Egito. Lembra o que ele disse lá no início? Eu luto por vocês. Acalmem-se. Sabe quem está declarando que ele fez o que ele prometeu? O inimigo. O problema é esse. O problema é que o inimigo já viu aquilo que o filho ainda não viu. O problema é que o inimigo já viu aquilo que a ovelha ainda não viu. O problema é que o inimigo já viu aquilo que o crente
gente ainda não viu. É o inimigo dizendo, gente, vamos correr. Não, você não entendeu. Aqueles que perseguiam, agora estão correndo. Aqueles que vieram para perseguir, agora estão batendo em retirada. Aqueles que vieram por um caminho para importunar, agora estão procurando um caminho para se livrar, para correr. Porque entenderam que Deus está operando, que Deus está agindo. Quando nós confiamos, quando nós cremos e obedecemos a direção de Deus, Ele opera de tal maneira que aqueles que nos perseguiam vão ficar confusos no meio de tudo que Deus está fazendo. Lindo isso, já pensou? Né? Os inimigos ficando confusos ali, ó. E pôs eles em confusão. Verso 27, por favor, fique de pé. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao raiar do dia o mar voltou ao seu lugar. Quando os egípcios estavam fugindo, foram de encontro às águas, e o Senhor os lançou ao mar. As águas voltaram e encobriram os seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Todo o exército do faraó que havia perseguido os israelitas mar adentro, ninguém sobreviveu. Mas os israelitas atravessaram o mar, pisando em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Quem perseguia, agora está fugindo. Confia em Deus e descansa. Daqui a pouco você vai perguntar, cadê aqueles que ficavam me importunando? Cadê aqueles que tiravam a minha paz? Cadê aqueles que ficavam me perseguindo? Cadê? Já não existe mais. Deus já cuidou deles. Deus já operou. Entrou por um caminho para perseguir, mas agora está tendo que correr procurando um caminho para escapar. Só que perceba isso. O mesmo caminho que foi livramento para aqueles que confiaram em Deus, foi julgamento para aqueles que se opuseram a Ele. Para aqueles que caminharam no propósito foi salvação, mas para aqueles que estavam perseguindo foi julgamento. O mesmo caminho que foi vida para um, foi morte para outro. Ali o texto diz que aquilo que era luz para um era trevas para os outros. Por isso nós precisamos entender, eu quero passar pelo caminho do jeito certo. Eu não quero passar de qualquer jeito, eu não quero passar do jeito errado. Não, eu quero passar como filho, eu quero passar como alguém que está crendo, como quem está passando na direção de Deus. Se o caminho Deus preparou para você, se o inimigo for passar, vai morrer no meio do caminho, vai sucumbir no caminho que Deus te livra, Ele não suporta. O caminho ao qual os inimigos morrem afogados foi o mesmo caminho onde o povo de Deus passou em terra seca, e tendo mais do que isso, uma parede à sua direita e à sua esquerda, os protegendo, porque Deus é fiel. Por isso hoje, creia, descanse, confia, não tenha medo, não tenha medo. Não perca tempo tendo medo, invista teu tempo adorando, louvando, celebrando a Jesus. Eu estou crendo, Deus abriu essa porta e eu vou passar em nome de Jesus. Pai, nós queremos nessa